Olá pessoal, estou de volta, sou o professor Emerson para trabalhar língua portuguesa com vocês que estão na primeira série. Claro que antes da gente iniciar a aula, vou lembrá-los de entrar no Class, fazer a atividade que está ali, para você, além de adquirir mais conhecimento, também garantir a sua presença. Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pelo YouTube ou pela TV, tenho aquele pedido para te fazer. Entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que tem ali para serem feitas. E eu sempre gosto de lembrá-los que fazer a atividade é uma forma de você mesmo perceber se você está compreendendo aquilo que está sendo transmitido durante as aulas, ok? Recado dado, vamos para a nossa aula de revisão. Lembram que a gente está fazendo algumas aulas de revisão? Então hoje a gente tem mais uma. E hoje nós vamos ler e interpretar uma tirinha, reconhecer o efeito de humor ou ironia, inferir sentidos às palavras e expressões e relembrar os modos verbais. Então, a nossa revisão, a nossa revisão ali de estrutura da língua, de reflexão da língua, vai ser os modos verbais, ok? Como vocês já estão acostumados, nós vamos começar com um quiz, e o quiz vai retomar algo da aula anterior. Olha só, o verbo fazer, ficará no singular quando? Letra A, o sujeito for indeterminado. Letra B, indicar tempo transcorrido. Letra C, indicar uma hipótese. Ou letra D, o sujeito vier pós-posto ao verbo. Então, pós-posto, depois do verbo, certo? Então, quando que nós vamos ter o verbo fazer ali no singular? Quando ele indicar tempo transcorrido. Então, por exemplo, faz 2 meses que eu fui para casa de não sei quem. Então, ó, faz 2 meses, não é fazem, é faz. O verbo continua no singular. Então, o verbo fazer, ele vai continuar no singular, indiferente da quantidade de tempo. Se for 10 anos, é faz. Se for 20, é faz também, certo? Então, o verbo fica ali no singular. Para a gente começar, eu trouxe para vocês uma tirinha da Mônica. Lembra que na aula anterior a gente trabalhou uma tirinha da Mônica? Hoje eu trouxe outra, mas olha que interessante. Essa da aula de hoje, ela é do ano de 1963. Olha quanto tempo faz que tem essa tirinha da Mônica, tanto que vocês podem perceber que até, os desenhos, olha como o Cebolinha é diferente, olha como a Mônica está diferente. Então, essa tirinha ali, bem antiga, do ano de 1963. Vou fazer a leitura para vocês. Ó, legal! Vou ver quantos quilômetros eu ando assim. Saia da frente, menina. Deixa o equilibrista passar. Ele apanha. Agora sei como as mulheres podem desequilibrar um homem. Então, nós temos ali essa tirinha da Mônica e do Cebolinha. Nessa atividade, nós vamos prestar atenção nesses 2 quadrinhos e no balão de fala. Então, ele diz, ó, legal, vou ver quantos quilômetros eu ando assim. Saia da frente, menina. Deixa o equilibrista passar. E a Mônica tem ali um ponto de interrogação em cima da cabeça dela. Por que a Mônica expressa uma dúvida? Por que Mônica está expressando uma dúvida, esse ponto de interrogação em cima da cabeça dela? Vou dar um tempinho para você reler, entender ali. Lembre-se que para você entender uma tirinha, você também precisa prestar atenção ali do texto não verbal, ou seja, desse desenho, dessas imagens que vão aparecendo. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram colocar aí no caderno por que Mônica está expressando essa dúvida com esse ponto de interrogação acima da cabeça dela? Olha o que eu trouxe para vocês. Aparentemente, porque ela não compreende porque deve sair do caminho. Afinal, o Cebolinha está chegando ali para ela e mandando ela sair da frente. E ela olha com aquela expressão de dúvida. E agora? Encontre nos balões de fala os verbos no modo imperativo. Então, nós sabemos que nós temos ali o modo indicativo, o modo imperativo e o modo subjuntivo. O que você vai encontrar? Então, você ali, nos balões de fala, vocês vão encontrar os verbos que estão no modo imperativo. Vou dar um tempo para você pesquisar aí no seu caderno, caso você não se lembre o que são os verbos no modo imperativo, responder a questão e eu já volto. E então,
conseguiram encontrar os verbos que estão no modo imperativo? Só para vocês lembrarem, caso vocês não lembrem aí o que é o modo imperativo. Modo imperativo é aquele assim, aquele verbo de mandar. Lembra quando a gente trabalhou com isso? Então o verbo vai mandar. Então relendo, aqui eu tenho, legal, vou ver quantos quilômetros eu ando assim. Nesse balão aqui, nós temos o vou, o ver, que é o verbo, e depois o ando. Depois no outro, saia da frente, menina, deixe um equilibrista passar. Então, quais são os verbos que eu tenho? Eu tenho o saia, o deixe e depois o passar. Desses verbos ali, quais deles têm essa ideia de mandar alguém fazer alguma coisa? Olha só, eu tenho o verbo sair, então saia. Né? Ele está mandando que ela saia da frente dele. E depois o deixe. Deixe alguém fazer alguma coisa. Então, também é uma ordem. Então, o verbo imperativo, no modo imperativo, é aquele verbo que vai expressar essa ideia de ordem. Pode ser também um pedido ou uma súplica. Mas a gente entende bastante se nós pensarmos que é o verbo de mandar. Mandar fazer alguma coisa, uma ordem. Depois, a escolha do modo imperativo pode ter irritado a Mônica? Por quê? Sabendo dessa expressão ali do verbo imperativo, com essa ideia de mandar, pode ter incomodado a Mônica? Mas por que incomodou? Vou dar um tempinho para você responder a essa questão no seu caderno e eu já volto para a gente continuar. Então, será que esse modo imperativo irritou a Mônica? E por que irritou a Mônica? Olha o que eu trouxe para vocês. Sim, pois um dos sentidos produzidos pelos verbos imperativos é o de ordem, né? É a ordem. E como sabemos, a Mônica não gosta muito de receber ordens dos amigos. Vocês devem conhecer aí a Mônica ou em histórias em quadrinhos ou em outras tirinhas e vocês sabem que ela é um pouco irritada e que ela não aceita muito essas ordens. Então, quando o Cebolinha chega para ela com esse verbo mandando, né, com esse verbo no imperativo, é claro que a Mônica ficou irritada. Ficou tão irritada que a gente lembra que lá na tirinha ela até batia no Cebolinha. Agora, nós vamos localizar uma locução verbal. Nós falamos sobre locução verbal. Eu vou dar um tempo para você pesquisar no seu caderno o que é essa locução verbal. E reescrever a locução verbal utilizando apenas um verbo. Então, eu já tenho ali uma dica do que é uma locução verbal. E agora eu vou reescrever essa locução verbal utilizando apenas um verbo. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu volto já. Então, conseguiram lembrar o que é a locução verbal? Então, eu tenho o quê? Locução verbal, eu tenho dois verbos, certo? São dois verbos dependentes, um vai depender ali do outro, a gente chama de locução verbal. No balão eu tenho, vou ver quantos quilômetros eu ando assim. Onde eu tenho dois verbos próximos? No vou ver. E para reescrevê-lo, eu tenho que pensar que sentido que essa locução verbal está passando. Esse vou ver é porque ainda vai acontecer. E se ainda vai acontecer, nós vamos colocar um verbo só no tempo futuro. E do vou e do ver, qual é o mais importante ali? Qual é a ação que ele vai realmente fazer? Ele vai fazer a ação de ver. Por isso, na reescrita, ele vai ficar assim. Verei quantos quilômetros eu ando assim. Então, esse vou ver tem essa ideia de futuro, a gente utiliza bastante isso na nossa fala. Vou ver, vou aprender, vou fazer, vou assistir e assim por diante. Nós temos essa ideia de futuro. Então, a gente trabalha essa locução verbal com ideia de futuro. Qual é o verbo principal? O verbo principal é aquela ação que você vai fazer. Então, por exemplo, vou estudar mais tarde. Qual é a ação que você vai fazer? O estudar. Então, estudarei mais tarde. E assim por diante, ok? Continuando, nós temos aqui o verbo andar, ando. O verbo andar também é um verbo de ligação, porque nesse contexto ele não pode ser considerado como verbo de ligação. Então, eu estou dizendo que o verbo andar, ele é também um verbo de ligação. Mas neste contexto, ele não é de ligação. Por quê? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu volto para a gente continuar.
Então, relembraram aí os verbos de ligação, os mais comuns? Ser, estar, andar, parecer, continuar. Então, esses são os verbos mais comuns, esses verbos de ligação. Mas por que que nesse caso, ali daquela fala, naquele contexto, por que que ele não pode ser um verbo de ligação? Porque o andar também é verbo de ligação. Olha o que eu trouxe para vocês como resposta. Neste contexto, o verbo andar não pode ser de ligação porque exprime a ideia de ação. Qual é a ação que ele está fazendo? A ação de caminhar. Então, quando ele diz ando, é porque ele realmente está andando. Então, ele está fazendo uma ação. O verbo de ligação, ele não exprime ação, certo? Então, eu tenho que pensar exatamente isso. Então, eu vou pensar ali no contexto. Naquele contexto, será que ele é verbo de ligação ou será que ele é verbo de ação? É exatamente isso que eu preciso pensar quando eu estou vendo essa questão dos verbos de ligação. Um exemplo bem simples para vocês. Por exemplo, digo assim para vocês, nossa, fulano anda chateado. Olha só, fulano anda chateado. Será que o fulano está andando chateado, caminhando chateado? Ou será que parece que ele está sempre chateado ou que ali naquele momento ele está chateado? Se é a forma que ele está chateado, eu tenho o verbo de ligação. Agora, se ele estiver caminhando, ele se chateou e foi caminhar chateado, eu tenho um verbo de ação. Então, é isso que vocês precisam lembrar sempre nessa questão de verbo de ligação e verbo de ação. O verbo de ação realmente exprime uma ação. E o verbo de ligação vai ligar o meu sujeito ali, certo? Ao predicativo. Lembram disso? Quando nós tivemos a aula de predicativo. Continuando, eu tenho como se produz o efeito de humor na tirinha. Lembra que uma das características da tirinha é esse efeito de humor? Como que está produzindo esse efeito de humor aí na tirinha? Vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito, escrever aí no seu caderno e eu volto já. Então, conseguiram encontrar aí esse efeito de humor na tirinha? Lembrando que é uma das características da tirinha esse efeito de humor ou de ironia. Então, só para lembrá-los lá dos outros quadros, nós tínhamos o Cebolinha caminhando, ele queria ver quantos quilômetros ele ia andar ali, possivelmente em cima do meio-fio. A Mônica apareceu na frente dele e ele mandou a Mônica sair. Então, isso que a gente tinha nos dois outros quadrinhos. Resultado, levou o quê? Levou uma coelhada ali na cabeça. A gente sabe que a Mônica bate mesmo com o coelho. E depois ele sentou pensativo e disse: agora sei como as mulheres podem desequilibrar um homem. Então, qual será o efeito de humor trazido? Olha só, o efeito é produzido pelo sentido da palavra desequilibrar. Então, eu tenho ali, ele estava equilibrado em cima do meio-fio, certo? Então, depois ele apanhou, perdeu o equilíbrio, óbvio, deve ter caído, né? Aqui. E esse desequilibrar um homem é porque ele traz ali um outro sentido, aquele sentido da mulher desequilibrar um homem, porque o homem vai ficar desequilibrado, mas não no sentido de não conseguir caminhar, certo? Vai pensar em outras coisas todas. Então, esse humor eu trago ali nessa palavra, nos sentidos produzidos pelo desequilibrar. Nesse caso aqui, ele foi realmente desequilibrado, ele caiu porque ele apanhou. Continuando, a gente vai relembrar os verbos. Lembra que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo aula de revisão. Então, a gente vai relembrar algumas coisas. Olha só, os verbos possuem 3 modos. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Então, eu tenho esses 3 modos verbais. O indicativo vai indicar uma certeza, o subjuntivo uma hipótese e o imperativo ali uma ordem ou uma súplica. No modo indicativo, os verbos são conjugados em 6 tempos verbais. Então, dentro do modo indicativo, nós temos 6 tempos verbais. Professor, por que você está falando tanto do modo indicativo? Porque normalmente é o modo verbal que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Quais são esses tempos verbais? O presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito
pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, eu tenho esses tempos verbais ali no modo indicativo. Quanto às suas funções, os verbos podem ser de ação, eles vão exprimir uma ação, podem ser de ligação, que a gente já falou na aula de hoje sobre esses verbos de ligação, eles não exprimem ação, ele vai ligar o sujeito ali ao predicativo, e também podem exprimir fenômenos da natureza, choveu, ventou, esses fenômenos da natureza. Quando os verbos são de ação, então, quando de ações, os verbos podem ser intransitivos ou transitivos. Dentro dos transitivos, ele pode ser tanto transitivo direto como transitivo indireto. Isso a gente também já trabalhou em aulas anteriores e na de hoje a gente vai só recapitulando aquilo que nós já vimos. Olha só como isso acontece na prática. Tenho aqui o título de uma notícia e embaixo a gravata que vocês já estão acostumados. Vacina contra coronavírus chega no Brasil em dezembro. O contrato de Oxford com o governo vai garantir 100 milhões de doses. Primeiras 30 milhões devem chegar no fim do ano. Essa notícia foi tirada aqui da revista Exame. Ok. Então, como que está funcionando ali na prática o uso desses verbos? Olha só. Nós vamos reler o título. Vacina contra coronavírus chega no Brasil em dezembro. Então, chega. Mesmo sabendo que o mês de dezembro ainda chegará, então esse mês ainda vai chegar, o autor da notícia fez a opção do verbo no tempo presente. Chega está no tempo presente. Como a conjugação verbal pode interferir na interpretação da notícia. Então, a conjugação verbal, ela vai dizer respeito desses tempos. Qual é o tempo? Presente, pretérito ou futuro. Então, como que essa conjugação ali, ela pode interferir na interpretação? Prestem bem atenção que o verbo chegar, ele está no presente, mas o mês de dezembro ainda virá. Vou dar um tempinho para você refletir a esse respeito, responder aí no seu caderno e eu já volto. E então, refletiram sobre esse respeito? Olha só, verbo no tempo presente, com alguma coisa que ainda vai acontecer, como que isso interfere na interpretação? Olha o que eu trouxe para vocês. O uso do tempo presente no lugar do futuro do presente, que seria o chegará, afinal, dezembro ainda chegará. Passa uma mensagem de proximidade e de certeza concreta. Então, eu tenho ali, ó, vacina contra o coronavírus chega. Então, eu tenho essa ideia de certeza concreta que isso realmente vai acontecer. Se o locutor fizesse uso do futuro do presente, então, que ficaria o chegará, a mensagem poderia não ter o mesmo impacto interpretativo. Então, eu tenho a ideia, se eu dissesse assim, vacina contra o coronavírus chegará em dezembro, por mais que seja no modo indicativo que indica uma certeza, ela faz uma diferença de interpretação quando eu digo chega. Então, chega em dezembro. É como se eu tivesse certeza absoluta hoje que isso vai acontecer. Então, essa conjugação verbal, ela impacta ali no modo interpretativo do locutor, ok? Do interlocutor. Releia a gravata. Então, lembra? A gravata é aquela parte de baixo. O contrato de Oxford com o governo vai garantir 100 milhões de doses. As primeiras 30 milhões devem chegar no fim do ano. O jornalista fez a opção de utilizar a locução verbal vai garantir no lugar de garantirá. Lembra que agora há pouco a gente fez uma atividade sobre locução verbal? Ah? O que isso pode revelar a respeito da intencionalidade do texto? Então, quando eu utilizo essa locução verbal, que intenção esse texto pode ter? Vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito, relembrar o que nós falamos na aula de hoje, escrever aí no seu caderno a resposta e eu já volto. Então, conseguiram pensar nessa intenção do texto quando utiliza ali a locução verbal? Lembra que quando nós falamos da locução verbal lá no outro exercício, eu disse para vocês que a gente utilizava muito isso no nosso dia a dia? Olha o que eu trouxe para vocês como resposta. Ao fazer uso da locução verbal, o locutor, né, quem fez ali, expressa no discurso uma aproximação com o público-alvo, pois faz uso de uma linguagem mais coloquial, mais próxima do dia a dia. Então, essa intenção ali é de aproximar o locutor do
interlocutor, porque é muito mais comum no nosso dia a dia a gente ouvir vai garantir do que garantirá, ok? Então, traz essa aproximação entre locutor e interlocutor. Mais um exercício. Nós temos, primeiras 30 milhões devem chegar no fim do ano. A mudança de sentido, se substituirmos devem chegar por chegará, lembra que nós falamos já sobre essas mudanças de sentido. E agora, a mudança, como essa mudança acontece? Vou dar um tempinho para você responder e eu volto já. Então, conseguiram pensar se há ou não mudança? Olha o que eu trouxe para vocês. Sim, existe mudança. O sentido será alterado. Pois devem chegar, transmite uma ideia de possibilidade. O verbo dever ali, deve chegar, deve acontecer. Enquanto chegará, vai expressar o quê? Uma certeza. Então, eu também faço uso dos verbos ali, eu tenho que pensar o quê? Nessa produção de sentidos. Esses sentidos podem ser alterados, dependendo da escolha que eu faço. Quanto aos modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, certo? Ó, indicativo, subjuntivo e imperativo. Expressam na ordem. Letra A, certeza, pedido e incerteza. Então, eu tenho essa ordem aqui, indicativo, subjuntivo e imperativo. Ele expressa isso aqui, ou expressa súplica, ordem ou certeza. Ele expressa certeza, dúvida e conselho, incerteza, hipótese ou ordem. A gente falou bastante dessa questão desses modos verbais. Na verdade, durante a aula eu já passei a resposta desse quiz para vocês. Acredito que vocês sabem que o indicativo expressa certeza, o subjuntivo vai expressar uma dúvida e o imperativo vai expressar um conselho, ok? Para a gente ver o que nós vimos hoje, os modos verbais são indicativo, subjuntivo e imperativo. Os verbos podem ser de ação, de ligação e de fenômenos da natureza. Os verbos de ação podem ser intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento, ou transitivos, que são os que precisam de complementos. A escolha dos tempos verbais pode interferir na interpretação de um texto. Tudo isso nós vimos na aula de hoje. E para vocês saberem mais, lá no site turmadamônica.uol.com.br você encontra várias tirinhas, certo? Inclusive essas tirinhas antigas, que foi uma das que eu trouxe para vocês hoje. E, claro, o site conjugação.com.br para quando você tiver uma dúvida aí da conjugação e modo verbal. Por hoje, eu fico por aqui. Espero vocês na próxima aula e até lá!